Bom pessoal, o negócio é o seguinte, como eu falei, como prometi, uma sequência de vídeos, no máximo 2 horas, vários vídeos que vão totalizar 2 horas, explicando por que você vai falar inglês em 2 meses, assistindo esses vídeos, sem professor particular, sem nenhuma assinatura, nenhum dinheirinho curtido no meio, nada. Simplesmente você e o seu tempo assistindo os vídeos, você vai falar inglês. A primeira coisa que tem que entender é o seguinte, como é que você falava português quando você era criança? Como é que foi? Como é que foi o seu aprendizado no português? Eu vou explicar. Quando você era pequeno, você não conseguia falar direito, você não conseguia mal se comunicar, daí você começou a falar português por volta de mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio. Quando você ingressou na escola, começou a ser alfabetizado aos 6 e lá para os 7 anos começou a ter contato com a parte gramatical da língua portuguesa. Nisso você já estava falando português 4, 5 anos, especialista em português, falando português pra caramba, falava muito bem. Papai, eu quero aquela pá. Mãe, me dá aquele vestidinho, mamãe. Já falando muito português. E aí quando você chegou na escola, aprende a parte gramatical, depois de estar totalmente habilidosa com a língua portuguesa. Aí você chega no curso de inglês, a primeira coisa que o professor bota no quadro, verbo to be. Aí você tá de sacanagem. Não tem como. Eu não falo nada de inglês e já tenho que começar a aprender verbo. Hoje tem amigos meus que são especialistas em verbo to be. Verbo to be no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. E o cara só sabe verbo to be e não sai daquilo pra lugar nenhum. Fala inglês? Não. O que você fala? Eu falo verbo to be. Eu falo I am, you are, né? I am, you are, né? E assim vai, né? Você já entendeu a história. Metodologia de ensino completamente errada. Inglês é como se fosse tocar violão. Aqueles que aprendem a tocar violão nunca mais esquecem. Pode ficar sem tocar violão 10 anos. Quando meter a mão no violão pode estar meio sem desenvoltura, porém ele vai saber tocar violão. Andar de bicicleta, o cara fica 10 anos sem andar de bicicleta. Me pegou na bicicleta, foi dar uma voltinha, ele sabe andar de bicicleta. Ele pode ter a desenvoltura que ele tinha na bicicleta, mas ele vai conseguir andar de bicicleta. Outro exemplo, por exemplo, nadar. A pessoa que nada pro resto da vida. Uma vez que ela aprendeu a nadar, caiu na água, ela vai se lembrar de memória muscular. É como o seu corpo aprendeu fazendo. Dirigir, por exemplo, uma habilidade que muitos achavam impossível no começo. Vou falar quem, não tem preconceito nenhum. Hoje em dia aprende a dirigir, dirige muito bem. Tem gente que hoje estava difícil no começo de dirigir, hoje em dia dirige, manda mensagem de texto, se maqueia dirigindo, faz tudo dirigindo, e no começo era quase impossível. Tinha 3 pedais, o cara só tem 2 pés, tinha que meter a mão aqui, olhar pra frente, mas olhar para o retrovisor sem olhar muito, olhando mais pra frente do que pro lado. Quase que impossível de você aprender, e você com o tempo aprendeu e ficou extremamente habilidoso, e hoje você não consegue mais esquecer. A pessoa que dirige, ela dirige e acabou. Ela pode uma dirigir melhor, outras dirigir mais ou menos. Todas sabem dirigir. Mesma coisa com o inglês. A maneira que você vai aprender a falar inglês é da mesma maneira que você aprendeu a dirigir, achou impossível, mas conseguiu. Bicicleta, achou impossível, mas conseguiu. Violão, mesma coisa. Aqueles que aprenderam a tocar, acharam impossível no começo, mas também logo depois conseguiram tocar, independente se foram tocar sozinho ou com o professor. Aqui vocês vão ter eu te guiando nesse caminho. Vocês vão estar estudando sim sozinho, e eu vou chegar lá, vou explicar, e mais uma vez eu prometo, não vai ter custo nenhum. Fiquem juntos, continuem curtindo a página aqui. Ensino de graça, é uma maneira de ajudar as pessoas. Curta a página, tamo junto, muito obrigado.